Boas companheiros, eu quero para mais um vídeo. Já não fazia aí uns vídeos a andar de moto há algum tempo, embora tenha postado aí alguns vídeos, mas para aqueles seguidores mais atentos, para variar, tive aí problemas outra vez com o microfone. Inclusive postei 2 vídeos que se calhar não devia ter postado, que a qualidade do som estava má mesmo. Desde já peço as minhas desculpas e, claro, se o vídeo tivesse se calhar uma qualidade melhor, o som por menos, até poderia ter tido um feedback mais positivo nesses vídeos. Dia 30 de novembro, são sensivelmente 8 horas da manhã, devem estar à vontade aí uns 3, 4 graus, com um grau de umidade também acentuado, devido exatamente ao nevoeiro que está. Ontem teve aí um bocadinho de chuva, e devido a este grau de umidade ainda não deu para dissipar a água toda que está na estrada. Isto aqui tem zonas melhores, a estrada tem zonas piores a nível de estar molhado. Isto para sujar as motas é num instante. Eu não gosto muito, mas não andei de moto ao fim de semana e aproveitei hoje para trazer a motoca para o trabalho. Surgiu meio tópico que eu já andava para falar há algum tempo, e que agora me veio reforçar ainda mais a ideia. Com isto, muitos devem ter acompanhado aí alguns vídeos meus, que eu tenho posto alguns vídeos sobre a exposição de motas mundialmente conhecida, a EICMA, em Milão, em Itália, onde surgem as novidades todas das motas, dos concessionários ou dos construtores mundiais. As concessionárias, por norma, também acorrem a este evento para ver os modelos que vão vender durante o próximo ano. Eu falo por mim, eu tinha uma grande expectativa em alguns modelos, mas hoje vou falar especificamente num, que era para ser aí o top da Honda, o lançamento bombástico da Honda para o ano 2022, como todos já devem ter adivinhado, que é o Honda NT 1100, a dita moto desenvolvida pela Honda, long cruiser ou medium cruiser, muito vocacionada para as viagens longas e com conforto, não é? Porque as viagens longas, se não forem feitas com conforto, não vale muito a pena a gente levar aí uma cocita, principalmente a 2.
algumas especificações dela que eu tenho de cabeça que eu também tinha muita curiosidade. Eu já fez 2 anos que tenho a minha NC e inclusive já tive quase para perder a cabeça para fazerem um negócio, porque quem gosta de motas muitas das vezes não é a voz da razão que fala, é a voz do coração, e temos que ter alguém que nos chama à terra para tomar as decisões conscientes. E nesse aspecto a minha esposa foi a minha âncora e não me deixou chegar perto do sol para me queimar. Posto isto, eu ando aí a ver alguns modelos, estou com ideias no espaço 1-2 anos no máximo de trocar de moto. E claro que uma pessoa está sempre na expectativa a ver se surge aquele modelo que nos faça aquele clique, apesar da gente já ter alguns pré-definidos que gosta, e que poderá ser uma escolha futura. Tinha uma expectativa muito grande na NT 1100, por isso é que eu estou a falar nela. Muitos se calhar vão me criticar, mas eu se calhar volto aqui a frisar que isto é apenas uma opinião minha, e gostos são gostos, carteiras são carteiras, e como eu não critico, agora eu faço as minhas escolhas ou digo as minhas coisas fundamentado em coisas que vou vendo, em coisas que vou lendo, e nunca as tomo porque porque me apetece, ou porque é sempre fundamentado em alguma coisa. E a NT 1100, depois eu vou-vos deixar aí algumas imagens e se calhar algumas especificações da bichinha. Qual é a base daquilo? Como muitos já devem saber, não é? Aquilo, o chassi, ou o quadro, como vocês lhe queiram chamar, se não é cópia, é praticamente a cópia do quadro da Africa Twin, inclusive o motor 1100, que debita, nem sei se é 105, se é 110 cavalos, mas andará à volta disso. Inclusive o quadrante é o da Africa Twin, com os respectivos modos de condução, aplicativos e tudo mais. E depois, que eu pensava que eles fossem buscar a estética da moto, tipo, como eu já tinha visto aí algumas imagens na net, assim, uma frente, vou-lhe chamar nova, uma imagem fresca. Eu gostava muito da imagem das antigas Crossrunner, principalmente da 800. Tive quase também para fazer um negócio com uma, gostava muito da estética dessa moto. Tinha um motor VTEC, 800 cm3, a debitar 105 cavalos, salvo erro, se não estou enganado. E gostava muito da estética dessa moto, ok? E eles fizeram algo que eu não estava à espera. Foram buscar a frente, ou o design da frente, à Honda XADV, que é exatamente igual. Ou seja, foram buscar ali a frente, nada contra a XADV, nem por ser scooter, nem por ser o que ela é. Como certamente muita gente gostará da moto, não é?
Mas para uma moto que se cria inovadora, ir estar aqui a buscar, eu vou-lhe chamar aqui a fazer um bocado de copy-paste do que já tinha criado nas outras e depois dizer que lançou um produto completamente inovador e novo, pá, não, acho que não fica bem à onda, pá. Tudo bem que não havia, que a Honda não tinha assim nenhuma moto dentro do segmento, mas a meu ver, pelo menos eu, ou se calhar é daquelas coisas, já tive situações de motas que, pá, criei expectativas muito elevadas e depois que realmente quando as vi testei, pá, fiquei assim um bocado tipo, é isto? Que não me encheram o olho, vamos dizendo assim. A moto, pá, a moto não tem, a moto, para já o preço base dela é 14.100 euros, mais documentação, não sei quanto é que será a documentação, mas contei sempre para aí com uns 500 euritos, que eu ainda não percebi muito bem o porquê de umas motas, pá, deve ser constante a cilindrada, penso eu. A legalização fica a um preço, outras fica a outro preço. Pá, ainda não dei muito ao trabalho de estudar esse assunto. Mas deve ficar à volta dos 500 euritos, legalizar, ok? A moto de origem, por aquilo que eu vi, pá, já traz cruise control, salvo erro, punhos aquecidos da marca, de origem, traz duas malas laterais, como muitas marcas, ou seja, já vão fazendo. A Honda seguiu um bocado esse, vamos chamar, esse caminho, como já trazia a Yamaha, a Tracer, a GT, trazia aquelas duas malas laterais, inclusive traz, vamos chamar, umas forras num tecido, pá, penso que aquilo seja tipo um tecido impermeável que reveste as próprias malas, ok? Isto já vem no próprio pack, vamos chamar assim, da Honda NT. O preço não está muito fora, pensava que fosse uma coisa mais cara, mas a verdade é que a Honda também a nível tecnológico não se empenhou muito nesta moto, ok? Suspensões são umas suspensões invertidas, nada de extraordinário, não tem um grande curso, não sei de cabeça, também não é o propósito, não é fazer off-road. Tem jante 17 frente e trás, e a nível de ajudas, ou vamos chamar de proteção ao condutor, nesse aspecto eu pensava que a Honda ia trazer aqui um bocadinho mais de equipamento, como traz a Suzuki em alguns modelos, traz o controle de tração, e pouco mais, segundo aquilo que me apercebi. Ou seja, a nível de banco, a Honda também, por menos pela minha experiência, sempre nos habituou a ter uns bancos não muito confortáveis. Por aquilo que tenho visto na net, o pessoal diz que este banco é bastante confortável, tanto para condutor como para pendura. A ver, vamos. Eu estou muito curioso de testar uma. Que, salvo erro, já estarão disponíveis. Para já, elas para encomenda já estão disponíveis, como é óbvio. Já vi stands a anunciar que os stands foram convidados todos para ir à Espanha testar as motas e ver as especificações das motas. E já alguns já postaram aí vídeos sobre o feedback
e inclusive disseram que estão para as pré-vendas, não é? Antes de as vermos, quem quiser as reservar, porque isto também, por causa da pandemia, crises económicas, crise na obtenção de determinados componentes para a fabricação das motas e não só, porque isto hoje em dia, a China fechando as portas ou fechando as fábricas, isto é um ai Jesus. Espero que isto seja um abre-olhos para o resto da economia mundial, não depender tanto de determinados países, porque depois calha destes países ficarem constipaditos ou doentitos, o resto do mundo fica logo tudo agarrado às máquinas, porque o que para uns é uma ligeira constipação, depois para os outros é logo quase uma doença terminal, e neste momento é o que está a acontecer com muita indústria que depende das matérias-primas da China. Indústria automóvel, indústria das motas. Depois nós aqui em Portugal somos um mercado ligeiramente pequeno, eles mandam para aqui meia dúzia de motas só, e cheira-me que o pessoal vai ficar aí, como tem sido normal, ficar aí alguns mesitos à espera das motas e dos acessórios para as motas. Ou seja, a meu ver, apesar dela ser considerada NT 1100, uma cruiser, uma long cruiser ou whatever, eu acho que ela não é carne nem é peixe. Foi uma moto que teve ali uma base da Africa Twin, que teve um design baseado na XADV e fizeram ali uma mescla com aquilo que já havia. Olha, Kim, tens aí escapes? Tenho sim, o que é que sobra? Olha, sobra da XADV ou sobra da Africa Twin. Pronto, se aplica aí, é disso que a gente quer. Faz-me um bocado lembrar aquelas rodilhas ou aqueles panos de casa que a gente faz com as rodilhas que já não usa e anda ali a fazer corticose para não despender muito dinheiro, porque desenvolver uma moto do zero é muito dinheiro mesmo, desde a concepção, projeto, moldes. Desenvolver um produto de raiz do zero é muito caro mesmo. Então, as marcas neste momento, a meu ver, não estão, ou a grande maioria das marcas neste momento, que não têm nada a provar, não estão, como é o caso da Honda, querem desenvolver um produto novo, sem grande custo económico para ele, utilizando bases que a partir deles sabem que já são fidedignas e que já têm provas dadas, e vão aplicando em modelos novos. Quem diz este, diz outros modelos que a Honda tem utilizado, seja o motor da Africa Twin, que tem implementado em quase tudo que é modelos, não é? Que tem o motor 1100, e todos os outros componentes. Isto é mesmo assim. Fiquei um bocado desiludido nesse aspecto, da Honda não fazer esse trabalho do zero e trazer para o mercado uma coisa completamente nova, diferente, que lamentavelmente, a meu ver, não trouxe. Eu estava com alguma expectativa, até porque, como eu disse, tinha interesse em, no espaço de 2 anos, trocar de moto, e não fiquei fascinado. Pode ser quando eu a vá ver ao vivo que mude de ideias, quando for andar nela que mude de ideias, mas, como eu digo, é uma moto cara. Se uma pessoa não tiver aquele clique, não adianta nada. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
façam um grande like e fui!